pessoal, boa noite. Vamos lá, começando então. Então, olha só. Hoje a gente vai avançar um pouco a matéria, né? Quer dizer, vai voltar atrás e dar um passo à frente. Porque a gente vai voltar a falar de retas, de equação da reta, que nós falamos algumas aulas atrás. Mas hoje a gente vai aprender uma outra, a gente aprendeu já, que eu vou dar uma recapitulada, a escrever aquela equação da reta na forma y igual a x mais b, que é aquela fórmula, né, da função afim que normalmente a gente aprende no ensino médio, né? Então eu vou começar dando uma recapitulada nisso, mas a gente vai aprender uma outra forma de representar retas e também outras curvas, né, que é o que a gente chama de equações paramétricas, que é um outro tipo de equação que em geral não se vê no ensino médio, e a gente vai aproveitar e começar a falar de vetores, de operações com vetores também, a partir da ideia de equação paramétrica da reta. Então, vou chegar lá, beleza? Quem aqui aprendeu vetores no ensino médio? Ninguém? Só aqui. Você aprendeu em física e matemática? Mais alguém? Física. Vetores é um conceito matemático, né, que é muito usado na física, mas em geral, quando é visto na educação básica, é visto em física, né, para representar força, velocidade, várias coisas de física que são grandezas, são chamadas de grandezas vetoriais. Né? Já com a ajuda do Roger, que é professor de física, a gente vai falar sobre isso, tá? Beleza? Mas antes, só recapitulando que nós já temos equação a reta. Né? Só uma pergunta, a gente chega aí no produto escalar hoje? Não. Produto por escalar, né? Não produto escalar. O produto interno. Não. Daqui a umas 2 aulas. Tá. Hoje o produto vetor por escalar. Tá. Olha só, gente. Então vamos lá. O que a gente já viu de como é que a gente, como nós temos discutido todas as aulas a partir de hoje, na verdade a ênfase, né, que a gente falou na disciplina até hoje, a partir de hoje não, até hoje, é que significa representar um conjunto no plano por meio de uma equação. Essa equação, ou inequação, né, essa relação algébrica, ela expressa uma relação que é comum a todos os pontos daquele conjunto, tá? Isso é uma coisa que eu falei desde a primeira aula, que é muito importante que vocês tenham em mente o tempo todo nessa disciplina, beleza, pessoal? Tá? Então, por exemplo, na aula passada, nós falamos de equação do círculo, né? Então, qual é a propriedade que todos os pontos do círculo ou uma circunferência têm em comum? É que a distância entre eles até o centro do círculo é igual. E essa distância é chamada de raio, tá certo? Beleza? Então, a equação do círculo, que tem aquela forma que nós vimos fizeram quadrado, etc., é uma tradução algébrica dessa propriedade geométrica. Está claro isso? Tá? Isso acontece para todo tipo de curva. Tranquilo? Cada curva que a gente representa por meio de uma equação, o que essa equação faz é traduzir algebricamente uma propriedade geométrica que todos os pontos dessa curva têm em comum. Tá? Eu diria, sugiro que vocês prestem atenção, especialmente que a prova está se aproximando, que isso que eu acabei de falar é a principal coisa da disciplina inteira, que vocês precisam entender, beleza? Tranquilo? Então, também no caso de retas é isso que acontece, tá? Então,
Vou desenhar aqui uma reta qualquer. Beleza? E aí nessa reta, vamos marcar um ponto x0, y0, beleza? Tranquilo? Agora vamos marcar o segundo ponto, que eu vou chamar de xy genérico. Tá tranquilo? Na verdade eu vou chamar assim, vou chamar esse segundo ponto de x1, y1 e vou chamar um outro ponto aqui de x2, y2. Tá tranquilo, pessoal? Beleza? Tá? Então eu marquei, na verdade, 3 pontos pertencentes a essa reta. Tá beleza? Tá? Então olha só, o que vai acontecer? Se eu fixar agora esses 2 primeiros pontos aqui, certo? Que são esse x0, y0 e x1, y1, e eu desenhar aqui um triângulo retângulo dessa forma, beleza? Tranquilo? Tá? Quem vão ser os catetos desse triângulo retângulo? Esse cateto vertical aqui é a diferença entre a coordenada y de um ponto e a coordenada y do outro ponto, tá claro? Certo? E esse cateto horizontal é a distância entre a coordenada x de um ponto e a coordenada x do outro ponto. Alguma dúvida sobre isso? Tá beleza? Certo? Tá tranquilo? Tá? Então, olha só. Eu também posso pensar... Não, calma. Vou desenhar agora outro triângulo retângulo. Agora vamos olhar para esse primeiro ponto, x0 e y0, e esse último ponto aqui, x1, aliás, x2 e y2. Tá beleza? Tá certo? Alguma dúvida sobre isso? Tá? Então, isso tudo que eu estou falando aqui são coisas que mais ou menos nós já vimos, tá? Eu estou recapitulando as aulas anteriores. Já a gente vai dar uma matéria nova, beleza? Então aproveite para ver se for alguma dúvida, tá? Então agora, nessa reta, eu vou desenhar um segundo triângulo retângulo. Que para isso eu vou olhar para esse ponto aqui, x0, y0, e para esse segundo ponto, aliás, esse terceiro ponto, que eu chamei de x1 e y1, tá certo? Beleza? E vou desenhar agora outro triângulo retângulo, tendo esses pontos como referência. Beleza? Tá tranquilo? Tá? Quem é o cateto vertical desse outro triângulo retângulo aqui? Eu quero entender isso, tá? Não me perder. Olha só. Esse cateto vertical aqui desse primeiro triângulo retângulo, que a gente já falou, esse aqui é quem? x1, aliás, y1 menos y0, alguma dúvida? Beleza? Certo? Esse cateto horizontal desse triângulo retângulo, quem é? x1 menos x0, alguma dúvida sobre isso? Certo? Beleza, pessoal? Tá tranquilo? Agora vamos olhar para esse triângulo retângulo maior que está em vermelho. Esse triângulo retângulo maior, tá? Quem é o cateto vertical dele? Que é isso aqui. Quem é esse cateto vertical? y2 menos y0. Alguma dúvida, pessoal? Todo mundo está visualizando isso? Tá de boa? Tá. E quem é, olhando agora para esse triângulo maior, quem é esse cateto horizontal do triângulo maior?
Por exemplo, quando você está andando, você está olhando lá no celular o mapa do lugar onde você está. O tamanho das coisas que aparecem lá não é o mesmo tamanho real, concorda? Beleza? Lá vai aparecer uma rua que mede, sei lá, 10 quilômetros, lá vai aparecer com 2 centímetros. Todo mundo concorda? Então isso que eu quero dizer, na semelhança, as distâncias não são preservadas, mas a razão entre as distâncias é preservada. O que quer dizer isso? Se eu tenho no Google Maps uma rua que é o dobro do tamanho da outra, lá no mapa elas não vão ser com a mesma distância, mas também vai ser uma o dobro do tamanho da outra. Tá beleza, pessoal? Todo mundo pegou isso que eu estou querendo dizer? Certo? Então, se no mundo real uma rua tem 10 quilômetros e outra tem 5 quilômetros, beleza? Quando eu transferir isso para o Google Maps, se a rua menor aparecer com 2 centímetros, a rua maior vai aparecer com quantos centímetros? 4. Alguma dúvida nisso? Certo? Então, isso que eu quero dizer. Os tamanhos não são mantidos, mas a razão entre os tamanhos é mantida. Né? No mapa, se o mapa estiver feito corretamente, se uma coisa for o dobro da outra, no mapa também não vai ser o dobro da outra. Se uma for o triplo da outra, não vai ser o triplo da outra. Tá de boa essa ideia? Tá? Então essa é a ideia de semelhança. Quando a gente tira uma foto de qualquer coisa, também é essa ideia. Uma foto é uma imagem semelhante à parada real. Alguma dúvida sobre isso? Certo? Então, isso que vai acontecer aqui, ó. O desenho está dando para enxergar ou não? Tá de boa? Tá? Agora, eu já tenho cores que eu troquei, todo mundo cheio de minha camisa aqui. O cartucho aí, mas agora já tem várias cores. Enfim, mas olha só. Então, esses 2 triângulos aqui vermelhos, eles são semelhantes um com o outro. Tá beleza? Significa que as razões são preservadas. Tá? Então, se eu olhar para o triângulo maior, tá, e comparar ele com o triângulo menor, o que vai acontecer? A razão desse cateto vertical para esse cateto horizontal vai ser a mesma no triângulo menor também. Tá? Então, o que eu vou ter? Eu vou ter y2 menos y0 sobre x2 menos x0. O que é isso que eu escrevi aqui? São os 2 catetos, o cateto vertical e o cateto horizontal, no triângulo maior. Tá legal? Beleza? Certo? Tá? Essa razão, né, a divisão entre eles, vai ser igual à razão dos catetos correspondentes do triângulo menor. Que vai ser quem? Quem é o cateto vertical do triângulo maior? O triângulo menor. Y1 menos Y0. Esse aqui. X1 menos X0. Todo mundo entendeu isso aqui? Beleza? O que eu estou dizendo com isso? Como esses triângulos aqui, um é a ampliação do outro, beleza? Tranquilo? Certo? Então, se esse cateto não tem o mesmo tamanho desse, esse aqui não tem o mesmo tamanho desse. Mas se suponhamos, um exemplo, no triângulo maior, esse cateto for o dobro desse, no triângulo menor vai acontecer a mesma coisa. Esse cateto vai ser o dobro desse. Beleza? Tranquilo? Por exemplo, se esse cateto aqui for 3, e esse cateto aqui for 6, e esse aqui for 4, então esse aqui vai ter que ser quanto? 8. Tá legal, pessoal? Alguma dúvida nisso? Certo? Tá de boa isso? Tá? E isso acontece, essa relação de semelhança, ela vai acontecer para quaisquer pontos da reta. Tá claro? Certo? Beleza, pessoal? Eu peguei aqui 3 pontos, mas se eu desenhasse um outro ponto aqui e desenhasse um novo
Tá? E essa razão de semelhança aqui é o que eu chamo de inclinação da reta. Porque essa razão de semelhança, se eu pensar em trigonometria, ela é o que nesse ângulozinho aqui? É o coeficiente angular. Mas falando aquelas coisas que a gente aprende, razões trigonométricas que a gente aprende, isso tem um nome. Tangente, lembra disso? Que é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Beleza, pessoal? Certo? É inclinação, como ele falou, ou coeficiente angular, ou também às vezes é chamado de declividade. Tá legal? Beleza? Tá tranquilo isso, pessoal? Certo? Alguma dúvida nisso? Tá? E por que essa razão aí, que é sempre constante, tem esses nomes? Tá? Porque quanto maior for essa razão, mais inclinada a reta vai ficar. Tá tranquilo? Tá? Faz de conta que eu tenho uma reta na qual esse cateto horizontal, esse cateto vertical, é sempre o dobro do cateto horizontal. Tá? E aí eu tenho outra reta no qual esse cateto vertical é o triplo do cateto horizontal. Qual dessas duas retas vai ser mais inclinada? Aqui tem o dobro e tem o triplo. O triplo, todo mundo vê isso. Certo? Beleza? Sim? Tá de boa? Sim, beleza? Alguém quer falar alguma coisa? Tá? Certo? Tá? Então, essa propriedade aí é a propriedade que eu uso para achar a equação da reta. Tá? Certo? Tranquilo? Tá? Então, vamos fazer alguns exercícios aqui. Vamos fazer ainda dessa vez. Olha só, então vamos achar a equação da reta que passa pelo ponto 3, 1, por exemplo, tem inclinação 2. Esse é quase igual ao da lista, só que eu quis botar a inclinação positiva por enquanto. Tá? Então veja bem, como é que eu posso. Vamos fazer um desenho primeiro aqui. Então, como é que fica mais ou menos a cara dessa reta? Que passa pelo ponto 3, 1, então é esse ponto aqui, tá de boa? Certo, pessoal? Tá? Ponto 3, 1. Tá? Entendi.
3, 1 e esse aqui. Inclinação. Eu não tenho Ela não seria a inclinação, ela beleza, a inclinação, então. Tá. Então, está escrito que passa pelo ponto 3, 1 e tem inclinação 2. Tá beleza? Certo? Lembrando que a inclinação é aquela razão de semelhança, que é comum a todos os pontos do triângulo. Todos os pontos pertencentes à reta, tá? Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Tá? Então, olha só. Que passa pelo ponto 3, 1, então eu marquei o ponto 3, 1 aqui, tá de boa? Certo? Tá tranquilo? Tá? Então, o que significa ter inclinação 2? Significa o seguinte, eu vou desenhar a reta aqui agora, começando pelo ponto 3, 1, digamos assim, tá? Então, desenhar de azul aqui, só para usar cores. Então, olha só, quem quer ter essa inclinação 2? Quer dizer que se eu andar, por exemplo, uma unidade para cá, se eu andar uma unidade para cá na horizontal, quantas unidades eu vou andar na vertical? 2, está de boa isso? Certo? Então, uma unidade para cá, eu vou andar 2 unidades para cá na vertical. Então, eu já sei, por exemplo, que essa reta vai passar por esse ponto aqui, 4, 3. Tá? Mas isso não importa, o que eu vou falar. O que importa é isso. Que dizer que a inclinação é 2 significa dizer que sempre que eu andar um determinado número de unidades na horizontal, na vertical eu vou andar o dobro daquele número. Fez sentido isso? Certo? Porque essa inclinação é o quê? É a razão entre a variação, que é aquilo ali são as variações, né? Y2, Y1 e tal. Então esse 2 é o quê? É a razão entre a variação na vertical e a variação na horizontal. Tá de boa? Certo? Alguma dúvida nisso? Tá? Então essa reta vai passar por esses pontos aqui. Certo? Beleza, pessoal? Tranquilo? Agora, se eu andar 2 unidades a partir desse ponto 3 na horizontal, né? Desenhei aqui um deslocamento na horizontal de 2 unidades. Eu vou ter que andar quantas unidades na vertical? 4. Para manter essa semelhança de triângulo. Tá? Certo? Agora esquece o desenho. Mas fez sentido isso. Tá? Tá de boa isso, pessoal? Certo? Então dizer que tem inclinação 2 significa dizer que esses triângulos que eu vou desenhar, estou vendo os triângulos aqui desenhados, certo? Beleza? Eles vão ter essa razão que vai ser 2 e também significa dizer que nessa reta, cada acréscimo na horizontal vai corresponder ao dobro daquele acréscimo na vertical. Beleza, pessoal? Tá certo isso? Tranquilo? Tá? Aí como é que eu uso isso para tá de boa esse desenho aí? Alguma dúvida nisso? Certo? Vocês querem acrescentar alguma coisa? No momento eu só observar. Mas depois eu queria fazer uma comparação com as equações da cinemática. O processo. Eu queria até perguntar se eles viram a transição de equação de velocidade média para as equações de movimento uniforme. Isso dá porque os processos bem parecidos com esse. Vocês viram isso? Viram ou não? Em física, você tem a equação de velocidade média e delta S, delta T. Nada mais é do que um S1 menos um S0 dividido por um T1 menos um T0. Então,
a velocidade acaba sendo uma inclinação no caso específico de movimento uniforme. Então, o processo está saindo daquela forma de velocidade média para a função horária da velocidade é mais ou menos Exatamente isso. Tá? Porque se essa reta aí descreve a equação de um movimento, então o movimento que é descrito por uma reta, uma função afim, é o que a gente chama em física de um movimento uniforme. O que é um movimento uniforme? É que tem velocidade constante. Então essa inclinação aí, ela também significa velocidade, no caso desse movimento, no caso da velocidade média. Tá de boa isso, pessoal? Mas aí você já está pensando num outro movimento. E aí, no que o Vitor relatou, o eixo vertical está representando a posição. Então é posição em função do tempo. Nesse caso que você está pensando, já é velocidade em função do tempo. E aí já é um outro tipo de movimento, é um movimento que a gente vai chamar de uniformemente variado, no qual a aceleração é dada pela inclinação. E aí, quando a aceleração é constante, o seu gráfico de posição já não é mais linear. Você já tem um gráfico de segunda ordem que é a parábola. Que é exatamente porque essa pergunta parece um pouco assim, meio entendida aqui, mas os alunos decoram o sorvete, decoram o sorvetão, e o processo de chegar na sorveteria nunca é ensinado para. Como é que chega na sorveteria? E eu estava até na aula do Johnny, hoje eu tive um aluno lá na turma de bacharel de física, que se o tempo não fosse no zero, ele se o tempo fosse y2 menos y1 e x2 menos x1, aí a coisa vai desando um pouco. Que a gente decora. A gente acaba decorando de forma sem entender esse processo. E é um processo aparentemente. Não é um processo difícil. Vai querer durar forma você pode chegar até ela. Mas nesse caso aqui, pensando nisso, como o Roger falou, num gráfico de posição-tempo, então essa velocidade é constante. Nesse caso, a aceleração seria zero. Se você pensar nos movimentos que é chamado uniformemente variado, uniformemente acelerado, aí a aceleração é constante, a velocidade já não vai ser mais constante, porque uma aceleração positiva também. Por exemplo, a velocidade está aumentando. Aí o gráfico da posição é uma parábola, o gráfico da velocidade é uma reta. Isso é derivado também, na verdade. Tá? Mas enfim, voltando para isso aqui, no caso aqui a aceleração seria zero. Tá? Mas olha só, pessoal, mas tá de boa isso aqui, certo? Então quando eu digo que a inclinação é 2, certo? E inclinação ou declividade ou coeficiente angular, significa isso aqui, que sempre que eu ando uma unidade na horizontal, eu ando 2 unidades na vertical. Tá de boa? Certo? Ou, se eu pensar nisso como um gráfico de posição-tempo, beleza? Significa o quê? Que sempre, por exemplo, que passa 1 segundo, eu ando 2 metros. Tá? Se passar 2 segundos, eu vou andar quantos metros, então? Fala aí. Fala, gente. Vocês falam com mais gente, você dá para chegar daqui. Falaram? Falaram. 4, tá certo? Beleza? Se a velocidade é constante e eu ando 1 segundo, quando passa 1 segundo eu ando 2 metros, quando passar 3 segundos eu vou andar quantos metros? 6. Beleza? Tá tranquilo? Então, esse é o significado da inclinação. Tá legal? Beleza? Tranquilo? E é isso que faz o gráfico ser uma reta, tá? Porque a inclinação é sempre constante, tá? Então, dizer que a inclinação é constante é dizer que cada acréscimo na horizontal corresponde ao mesmo acréscimo na vertical. Tipo assim, é sempre um dobro do outro, é sempre um triplo do outro. Se for uma parábola, por exemplo, isso não vai acontecer. E por isso o gráfico é uma curva, não uma reta.
Certo? Beleza? Então eu não vou ter essa propriedade aqui, que o mesmo acréscimo na horizontal cada acréscimo horizontal vai corresponder sempre ao mesmo acréscimo na vertical. Na parábola isso vai depender do ponto onde eu estou. Tá beleza? Certo? Fez sentido isso? Tá? Então por isso que esse gráfico aqui é uma reta. Tá certo? Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Tá? Tá de boa, é isso mesmo? Tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá. Agora, como é que a gente usa a propriedade, essa propriedade, para chegar até a equação da reta? Tá? Se eu estou dizendo, eu conheço um dos pontos, tá? Beleza? Que é o ponto 3, 1. E conheço a inclinação que é 2. Tá beleza, pessoal? Tá certo isso? Tá? Então, como eu disse aqui, ó, esse delta y aqui dividido por delta x vai ser igual a 2, independente do ponto que eu pegar. Tá beleza? Se eu pegar daqui para cá, essa divisão desse delta y aqui por esse delta x aqui vai ser 2. Se eu pegar daqui para cá, a mesma coisa vai acontecer. A divisão desse delta y aqui por esse delta x vai ser 2. Alguma dúvida? Certo? Então eu conheço um ponto, que é o 3, 1. Aí eu vou pegar um segundo ponto. Eu vou pegar o ponto 3, 1. E eu vou pegar um segundo ponto xy, que eu vou pensar que é um ponto qualquer pertencente à reta. Tá vendo? Os pontos abaixo de 3, 1. Também. Pontos lá, a mesma coisa vai acontecer. Se você desenhar, por exemplo, eu posso desenhar um triângulo aqui também, tá vendo? A mesma coisa vai acontecer. O que está na vertical é o dobro do que está na horizontal sempre. Percebeu? Beleza? Qualquer ponto é boa pergunta. Eu estou dizendo só pontos do lado, mas eu vou pegar um ponto aqui embaixo também. Sempre vai respeitar essa propriedade aqui. Beleza? Tá? Todo mundo entende que o delta y é o comprimento desse cateto aqui. O delta x é o comprimento desse cateto aqui. Tá de boa? Certo? Tranquilo? Então, eu vou pegar dois pontos pertencentes à reta. Tá? Beleza? Se eles são dois pontos, então um ponto é esse 3, 1 aqui que está fixo. E o outro ponto é qualquer ponto pertencente à reta. Pode ser esse aqui, pode ser esse aqui, pode ser esse aqui, qualquer outro ponto pertencente à reta. Se eu pegar qualquer outro ponto pertencente à reta, o que vai acontecer? Isso aqui vai ser verdadeiro, tá? Certo? Então quem é o delta y? É y menos 1, tá de boa isso? Que é a diferença entre as coordenadas y. Quem é o delta x? X menos 3, tá? Isso tem que ser igual a quanto? 2. Alguma dúvida? Certo? Tá? Então, isso vai acontecer para todo ponto xy pertencente a essa reta. Tá de boa isso? Certo? Tá? Então, o ponto 3, 1 está aqui. Se eu pegar esse ponto aqui, eu vou ter que a diferença entre as coordenadas y dividido pela diferença entre as imagens vai ser 2. Isso aqui é o dobro disso. Se eu pegar esse ponto aqui também, isso aqui é o dobro disso. Tá legal, pessoal? Certo? E assim a gente chega à equação dessa reta. Então, desenvolvendo a conta aqui, eu vou ter o quê? Y menos 1 é igual a 2 vezes x menos 3, tá de boa? Certo? Então eu vou ter y igual, fazendo a conta aqui, 2x menos 6, 2x menos 6, fazendo a distributiva aqui, e aí esse menos 1, eu somei os dois lados, vai ficar mais 1. Então eu vou ter y igual a 2x menos 5, que é a equação dessa reta. Tá certo? Alguma dúvida nisso? Beleza?
Tá tranquilo, pessoal? Certo? Agora vamos fazer o item B aqui. Agora, alguém fala um ponto aí, qualquer. Fala aí, alguém um ponto aí. Fala de dois. Outro ponto. 5 e 7. Tá. 5 e 7. Beleza, pessoal? Tá? Então, agora, eu tenho um outro tipo de exercício que também pega a orientação da reta. Então, qual é a diferença? É que aqui, o que foi dado? Aqui foi dado um ponto e a inclinação. E ali foram dados 2 pontos. Tá certo? Beleza? Vamos desenhar essa reta também. Olha só, então eu marquei aqui o ponto 4, 2, que é o primeiro ponto que vocês falaram, e vou marcar aqui o ponto 5, 7, que foi o segundo ponto que vocês falaram, tá beleza? Certo? Então a reta é essa reta aqui, ó. Tá? Tranquilo? A reta que passa por esses 2 pontos. Tranquilo? Beleza? Alguma dúvida nisso? Então, olha só. A gente não tem, aliás, a inclinação dessa reta não é dada no enunciado do exercício. Mas se a gente conhece 2 pontos, a gente conhece a inclinação, tá certo? Beleza? Como é que a gente pode perceber essa inclinação pelo desenho? Quando eu acrescento uma unidade aqui na horizontal, quantas unidades eu vou acrescentar na vertical? 5. Tá? Repara, quando eu andei de 4 para 5, eu andei uma unidade na horizontal. Na vertical, eu andei aonde? Do 2 para o 7. Então eu andei 5 unidades na vertical. Tá beleza? Então seria 6 vezes, no caso? O próximo ponto subindo seria 6 vezes? O próximo ponto seria 6. Aí eu vou passar, então daqui, ó, eu acrescentei mais uma unidade, concorda? Aí lá em cima eu vou acrescentar quantas unidades? 5. Então vai ser, não vou conseguir desenhar, mas vai ser 6 quantos? 12. Beleza, pessoal? Tá certo? Só que vai ficar fora aqui do negócio. Mas entenderam por que vai ser 6, 12? Porque olha só, quando eu passei do 4 para 5, eu acrescentei, eu fui do 2 para o 7. Então eu acrescentei 5 unidades. Quando eu for do 5 para o 6, eu vou ter que acrescentar mais 5 unidades aqui. Então eu vou do 7 para o 12. Ficou claro isso? Sim ou não? Sim? Tá. Então agora eu já sei calcular a inclinação dessa reta. Tá legal? Quem vai ser a inclinação dessa reta? Eu vou chamar de A. Vai ser igual a quanto? Vocês acabaram de falar. 5. Mas se eu quiser calcular essa inclinação sem fazer o desenho, como é que eu faria a conta olhando para esses 2 pontos? Vai ser ΔY a inclinação, que eu já estou chamando de A, é sempre ΔY sobre ΔX. Então quem vai ser aqui? Quem é ΔY aqui? 7 menos 2, que é esse 5 que está aqui, ó, tá vendo? Certo? Sobre ΔX, que é quanto? 5 menos 4. Então isso aqui vai dar 5. Beleza, pessoal? Tá tranquilo? Tá?
Certo? Alguma dúvida? Tá? Então agora que eu já tenho a inclinação, agora eu recaio no caso anterior. Tá? Como é que eu vou fazer para chegar à equação da reta? Agora que eu já conheço a inclinação, eu vou pegar um outro ponto qualquer, que eu vou chamar de XY, que é um ponto genérico pertencente à reta, beleza? Beleza, pessoal? Vou pegar um ponto genérico pertencente à reta. Alguma dúvida? Tá? E aí, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer exatamente do mesmo jeito que no exercício anterior. Tá? Certo? Eu vou usar esse ΔY sobre ΔX, que é a constante, para quaisquer dois pontos pertencentes à reta. Só que, igual eu fiz aqui, eu vou pegar um ponto fixo e um ponto genérico. Tá? Esse ponto fixo, que no caso dessa reta aqui era o ponto 3, 1, no caso da outra reta ali pode ser qualquer coisa. Tá beleza? Certo? Alguma dúvida? Tá? Pode ser qualquer coisa, não. Pode ser qualquer um desses dois aqui. Pode ser qualquer coisa que eu quis dizer, qualquer ponto pertencente à reta. Fala. Como eu tenho dois pontos na reta, eu não vou fazer com o sistema? Pode, assim, mas eu acho assim, pode, tá certo. Mas eu acho que assim ajuda a entender melhor o que está acontecendo. Depois eu faço, volto a isso. Beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Então vamos lá, só acabar aqui. Então pegando aqui, ó. Certo? Então eu peguei, ó, um ponto genérico pertencente à reta, tá tranquilo? Beleza? E outro ponto fixo, que pode ser ou esse ou esse. No caso eu escolhi aqui quem? O ponto 4, 2, tá legal? Certo? Mas se eu escolher esse ponto 5, 7, também tem que dar o mesmo resultado. Tá tranquilo? Certo? Alguma dúvida? Beleza? Tá? Agora desenvolvemos aqui. Só para aproveitar aqui esse cantinho. Então eu vou ter Y. Então essa aqui vai ser a equação correta. Então embolado. Pronto. Beleza? Alguma dúvida aí? Tranquilo, pessoal? Certo? Tá? Beleza? Nenhuma dúvida nesse exercício? Tá. Então, olha só. Posso apagar esse lado daqui? Pode apagar tudo esse desenho aqui, vai ajudar no foco. Olha só, pegando ali outro jeito de fazer que é Cadu, né? O Cadu propôs, certo? Outro jeito de chegar à equação dessa reta, que vocês podem usar também, tá? Tá completamente certo, tá? Então, qual é o jeito que ele está propondo? De montar um sistema. Da seguinte forma, eu sei que a equação da reta, no final, vai ser algo na forma y igual a ax mais b, concorda? Beleza? Então, montar a equação da reta significa descobrir quem é esse A e quem é esse B. Tá beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Tá?
fazem a equação. Tá? Beleza? Então, quando eu substituir aqui vai dar certo. Substituindo esse ponto 4, 2 aqui vai ser o quê? 2 é igual, vou colocar 2 no lugar de y e 4 no lugar de x. Vai ficar 2 é igual a 4a mais b, alguma dúvida? E substituindo esse ponto aqui vai ficar quanto? 7 é igual a 5a mais b, beleza? Certo? Alguma dúvida nisso? Beleza? Então, agora eu tenho duas equações de duas incógnitas, eu posso formar um sistema e resolver isso. Tá beleza? Certo? Alguma dúvida? Eu, assim, não vou terminar não, tá? Só por questão do tempo. Mas tá de boa isso? Tá? Então vocês resolveriam, pode subtrair uma da outra, né? Na verdade esse aí é até relativamente fácil de resolver. Porque eu vou ter direto A igual a 5, tá? Aqui subtraindo a de baixo da de cima, eu vou ter direto, B vai cancelar, eu vou ter 5A menos 4A é igual a igual a 5. Aí eu substituo aqui e acho B, tá? Mas enfim, resolveria esse sistema. Tranquilo? Certo? Então, esse jeito de fazer tá tão certo como aquele lá, tá? Beleza? Qual vocês acham mais fácil? Tá? Assim, isso não tem jeito mais fácil não, tá? Isso é uma pessoa. Tem gente que vai preferir um, tem gente que vai preferir outro. Mas o problema é o seguinte, a questão é a seguinte, eu comecei explicando aquele jeito, porque eu acho que aquele jeito, naquele jeito fica mais evidente o significado das coisas. O que é inclinação, etc. O que é inclinação diz, beleza? Certo? Uma coisa que eu vou falar para vocês muito explicitamente e acreditem no que eu vou falar, tá? O que é o significado das coisas vai cair na prova. Ficou claro isso? Por que eu estou falando isso muito claramente? Porque eu acho que é muito importante vocês entenderem uma coisa que eu já falei várias vezes, que a maneira de estudar matemática aqui é muito diferente da maneira de estudar matemática na educação básica. Por quê? Vocês não vão precisar. Aqui, a gente não vai pedir apenas que vocês façam coisas, mas que vocês expliquem as coisas. Então, não é simplesmente fazer, assim, tem que justificar tudo que vocês fizerem. Então, tipo assim, podem escolher qualquer um desses dois métodos para fazer na prova, mas vocês têm que explicar por que aquilo que vocês estão fazendo é verdade, tá? Isso é bem próprio ensino de preparatório, né? Que a dimensão é resolver. Tranquilo? Tem um outro jeito de achar a equação na reta que é com determinante, já viu? Alguém já viu isso? Que é uma maluquice, tá? Desse jeito. Não é que tá errado, mas é o popular tiro de canhão para matar mosca, certo? Que determinante é uma coisa muito mais complicada. Sabe o que é determinante? Matriz, tá? Então a gente vai estudar isso aqui também. Fala. Quer dizer, eu acho que você precisa também não sei. É uma se você de dois colunas, cara. A primeira é os mais x, e a restante são os quadrados. Você não sabe o quê? Isso também é determinante. É determinante, mas a questão é a seguinte, é isso que eu estou falando. É por que isso está certo. Entendeu? Por que esse procedimento. E para entender por que esse procedimento está certo, primeiro eu acho que operacionalmente é muito mais chato, calcular o determinante, enfim. Mas para entender por que esse procedimento está certo, vocês têm que entender o que é determinante. Isso é muito mais complicado do que a equação da reta. A gente vai ver aqui, mas só depois da P1, tá? Beleza, pessoal? Alguma dúvida aqui? Posso apagar tudo? Tá? Então, olha só. Olha, antes de eu apagar, para esses dois exercícios. Nesse primeiro exercício aqui, eu tenho um ponto e inclinação. Naquele outro exercício ali, eu tenho 2 pontos.
uma reta ou um ponto da inclinação determina uma reta. Eu vou escrever isso aqui. Olha só, beleza? Tá, então esses exercícios foram exemplos dessas propriedades, tá? O segundo foi, o item B foi isso aqui, o item A foi esse aqui, tá? Porque no item B foram dados 2 pontos que nós achamos da equação da reta, beleza? Certo? E no item A foi dado 1 ponto da inclinação que nós achamos da equação da reta, beleza, pessoal? Mas o que essa frase quer dizer? Essa frase quer dizer que se eu pegar 2 pontos, dados 2 pontos no plano, né, no espaço também, beleza? Se eu pegar 2 pontos, existe, está escrito ali, uma e somente uma reta passando por esses 2 pontos. Não existe nem mais de uma, nem menos de uma. Tá beleza? Certo? E da mesma forma, se eu pegar um ponto de uma inclinação, beleza, pessoal? Existe uma e somente uma, não existe a mesma coisa. Uma e somente uma não quer dizer nem menos de uma, nem mais de uma, tá? Então, baseado nisso, se eu perguntar assim para vocês, um ponto determina uma reta? Sim ou não? Não. Por quê? Se eu marcar um ponto só, existem quantas retas pertencentes a esses pontos? Infinitas, tá? Então, o que um ponto determina? Um ponto determina não uma única reta, mas um conjunto de retas que são concorrentes naquele ponto. Beleza, pessoal? Certo? E uma inclinação só determina uma reta? Não. O que uma inclinação determina? Determina o que a gente pode chamar de um feixe de retas paralelas. Né? Beleza? Se eu pegar retas paralelas, tem inclinação, mas aí não é uma reta, são infinitas retas de novo. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? E 3 pontos determinam
A resposta é não, tá? Certo? Porque possivelmente vocês pensaram o seguinte, nem sempre, né? Isso depende. Beleza? Certo? Se eu pegar 3 pontos alinhados, vai ter uma reta passando por esses pontos. Beleza? Tranquilo? Certo? Mas isso é uma sorte louca. Se eu pegar 3 pontos não alinhados, não vai ter uma reta passando por esses pontos, tá? Beleza? Tá? Então, em matemática, não existe nem sempre, só existe sim ou não, certo? Então, a resposta quando eu não posso garantir que aquilo acontece é não. Beleza? Então, 3 pontos não determinam uma reta. Por quê? Porque nem sempre existe uma reta que vai passar exatamente por aqueles 3 pontos. Tá? Então, para determinar uma reta, eu não posso ter nem condições de menos, nem condições de mais. Tá? Então, eu não posso ter um ponto só, não consigo. 3 pontos, mas não consigo. Um ponto é pouco, 3 pontos é muito. Alguma dúvida? Está de boa isso, pessoal? Certo? Bom, então agora, mudando de assunto, não, avançando no assunto, prestem bem atenção nessas coisas aqui, tá? Porque agora a gente vai começar a falar de outra forma de representar uma reta, tá? Até agora, a gente aprendeu a representar a reta dessa forma, tá? Beleza? Isso eu acho que mais vezes. E esse A aqui tem a ver com a inclinação, beleza? Certo? Tranquilo? Quanto maior o A, mais inclinada vai ser a reta, tá beleza? Certo? É chamado às vezes de declividade ou de coeficiente angular. Esse B aqui, ele tem a ver com a posição da reta no plano. Esse B é chamado de, às vezes, a gente aprende no ensino médio, ele é chamado, às vezes, de coeficiente linear. Eu acho esse nome muito ruim, tá? Assim, acho que porque chamaram o outro de coeficiente angular, que tem a ver com ângulo, aí resolveram dar esse nome que era parecido com o outro. Mas eu acho esse nome ruim, porque linear quer dizer uma outra coisa em matemática, que a gente já vai falar sobre isso, mas enfim. Mas é importante entender que aquele B ali tem a ver com a posição da reta no plano. O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho uma reta que é tipo assim, y é igual a 2x mais 1 e outra reta, y é igual a 2x mais 3, qual a relação entre essas retas? Elas têm a mesma inclinação, então elas são paralelas, concorda? Só que essa aqui vai estar 2 unidades acima da outra. Beleza? Então, nesse sentido, eu quero dizer que aquele B tem a ver com a posição da reta no plano. Beleza? Alguma dúvida? Tá. Bem, tá de boa isso aí mesmo, pessoal? Agora eu vou falar outra coisa. Tá? Então, olha só. Veja bem. Bom, até agora, isso aí é a única forma que nós aprendemos até o momento de representar a reta. Tá? Agora, a gente vai aprender uma outra forma de representar a reta. E por conta que a gente vai aprender uma outra forma, vou dar um nome a essa aqui. Então, isso aqui é o que a gente vai chamar de equação cartesiana. De agora em diante, a gente vai chamar isso aí de equação cartesiana, tá? Beleza? Por que a gente vai chamar de equação cartesiana? Porque esse x e esse y aqui são as chamadas coordenadas cartesianas do plano, tá? Então a equação cartesiana é um tipo de
de parâmetro, que é uma coisa externa àquelas coordenadas cartesianas. Já vou explicar o que eu quero dizer com isso. Tá? Então agora a gente vai ter dois tipos, a gente vai ter dois tipos de equação da reta, a equação paramétrica e a equação cartesiana. Tá legal? Na verdade, não só para reta. A gente está começando com reta, mas qualquer curva vai poder ter uma equação paramétrica círculo. Tem uma equação paramétrica e uma equação cartesiana. Tá? Nós vamos entender o que é a equação cartesiana e aí de bônus a gente vai começar a falar de vetores também. Beleza, pessoal? Então, alguma dúvida até aqui? Tá? Posso apagar tudo? Tá. Eu poderia utilizar também o nome de equação reduzida da reta? Equação reduzida, pode, mas não, antes de responder, alguém já aprendeu a equação paramétrica no ensino médio? Sim? Mais alguém? Onde vocês estão mesmo? Mais alguém aprendeu a equação paramétrica? Não? Fala aí, sim? Não? Tá, vocês lembram o que é assim ou não exatamente? Tá, certo. Beleza, então a equação reduzida como? É essa aqui. Isso é igual a x mais z. É essa? Não, mx mais n. Tá. Aquela equação ali, assim. Enfim, mas eu não gosto muito de usar excesso de nomes para as coisas, tá? Porque a gente vai ver que tanto a equação cartesiana quanto a equação paramétrica, elas podem ser exibidas de várias formas diferentes. Mas elas são só a mesma coisa escrita de outra forma. Então, às vezes, eu acho que dar um excesso de nomes para as coisas pode acrescentar uma complexidade que não tem ali naquele conteúdo. Mas, enfim, esse é um nome que eu nem sei bem o que é, mas que às vezes é usado. Beleza? Certo? Pode apagar? Tá. Isso aqui vocês tiraram foto, né? Era importante ter tirado, tá? Porque isso aí vai cair na prova com certeza absoluta. Tá. Olha só, pessoal. Então, vamos começar com muita calma a falar sobre isso. O que é um vetor? E para que serve um vetor e como a gente pode usar as coisas para ajudar a representar retas de outra forma. Tá? Um vetor é uma coisa que serve, começando a pensar na física. Roger, me ajuda. Para representar, me ajuda se você falar alguma besteira, você fala. Nada. Entendeu? É claro. Alguma besteira fisicamente falando. Tá? É uma coisa que serve para representar, vou começar pensando assim, ó, um tipo de grandeza
que não pode ser representada apenas por um número. Tá? Tranquilo? Certo? O que quer dizer isso? Uma grandeza que não pode ser representada apenas por um número. É uma grandeza que também tem, além de ter intensidade, é uma grandeza que tem direção e sentido. Beleza? Certo? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, que não é um exemplo muito bom, mas tudo bem. Uma grandeza que só tem intensidade por exemplo, eu ia falar temperatura, só que temperatura fisicamente é complicado. Porque Celsius não é uma medida de temperatura absoluta. Vai ser uma escala. Pode ser temperatura, mas eu vou falar massa, certo? Massa é uma grandeza que é totalmente representada por um número. Tá beleza, pessoal? Certo? O que é a massa? Eu não sei definir massa, mas enfim, é difícil. É uma das coisas mais difíceis de se definir. Tem uma questão depois que eu quero te falar. Mas olha só, vamos pensar assim, o que é massa? Vou falar de uma maneira bem fisicamente errada, tá? Massa é como se fosse assim, a quantidade de matéria de um corpo. Pode ser assim? Pode. Tá. Uma maneira informal, beleza? Um corpo que tem mais massa é um corpo que tem mais matéria do que o outro. Beleza, pessoal? Então, massa, no primeiro momento, é uma medida disso. Então, como é que eu posso representar matematicamente a massa? Só com um número, beleza? Tipo 5 quilos, 10 quilos, 20 quilos, etc. Tranquilo? Beleza, pessoal? Tá de boa isso? Alguma dúvida? Temperatura, mesma coisa, tá? Temperatura é representada só por um número. Tranquilo? Certo? Agora, se eu pensar em força, por exemplo, e eu quero estudar algum problema de física lá, um sistema físico, e se eu pensar em força, se eu representar a força só por um número, isso não é suficiente. Por que não é suficiente? Porque faz de conta que eu estou segurando isso aqui, certo? Se eu puxar essa garrafa para cima, o resultado dessa ação vai dar uma coisa, certo? Se eu puxar essa garrafa para cá, o resultado dessa ação vai ser outro. Todo mundo concorda com isso? Tá beleza? Então, quando eu faço assim, eu estou aplicando uma força. Quando eu faço assim, eu estou aplicando uma força também. Certo? Beleza, pessoal? Tá claro isso? Certo? Só que o lugar onde a garrafinha vai parar depende não só da intensidade dessa força, mas depende também da direção dessa força. Tá claro? Beleza, pessoal? Tá? Alguma dúvida nisso? Certo? Então, massa é um tipo de grandeza que a gente chama de uma grandeza escalar. Esse nome escalar tem a ver com escala, tem a ver com que ela só é representada por um número. Beleza? E força é um tipo de grandeza que a gente chama de grandeza vetorial. Esse nome de grandeza vetorial é uma grandeza que não tem só uma intensidade, ela tem uma direção e um sentido também. Tá beleza, pessoal? Certo? Ficou claro isso até agora? Tá? Posso fazer uma provocação aí? Posso fazer uma provocação? Pode. Um desenho do quadro. Mas tem uma pista de corrida. Esse é o caminho aqui em 2 pontos. Ponto A, ponto B. Vou botar 2 setinhas aqui. Essa e essa. Que grandeza vem à cabeça de vocês quando observam essas 2 setinhas logo de imediato?
velocidade em A. Elas têm a mesma direção? E aí? Quem é do sim, levanta a mão. Quem é do não, levanta a mão. Então dá para ver o desenho daí de lá? Então vai, pessoal, fala aí. Quem é do sim? Uma galera, né? Quem é do não? Uma galera menor. Quem é do não? Explica por que não. É por conta da velocidade angular e também a ação da velocidade. Tá, muito técnico. Eu queria você só olhando o desenho. Ele enxergou que a ideia que eu queria apresentar para vocês é que esse vetor aqui, essa segmento de reta orientada, está tangenciando o círculo, certo? Círculo não, essa trajetória é pouco. Já que está tangenciando, aqui não vai estar com a mesma inclinação do que a anterior. Consegue perceber isso? E para sair do ponto A e do ponto B, você tem uma mudança de inclinação, são no plano do par. Ou seja, esse vetor não é paralelo a esse. E o Vitor não tinha colocado ali que a inclinação é um fator determinante para definir a reta. Então fazendo uma extrapolação, esse vetor aqui e esse vetor, eles são inclinados, assim, que a gente acaba pensando em inclinação. Existe uma inclinação horizontal, que é nula, uma inclinação vertical, e uma terceira possibilidade, que é o inclinado, que faz daqui até aqui. Mas embora elas tenham inclinações muito parecidas, próximas, a inclinação não é a mesma, então eles não têm a mesma direção. Repara que eu sei que eu representando o movimento, que é esse vetor recebendo a velocidade, ele está fazendo assim, ó. Então quando ele passou por aqui, ele está fazendo um movimento, não sei se é circular, mas é um movimento curvo. Então quando ele passou pelo primeiro ponto, ele estava tipo virado assim. Quando ele passou por outro, ele já inclinou mais. Né? Inclinou menos. Vou extrapolar um pouco mais, para ficar mais evidente. Num ponto C, a velocidade seria qual dessas quatro? A 2 que está tangenciando. Então é só basicamente isso, porque o ponto que a provocação era essa. Não é uma coisa incomum alunos, seja de ensino médio e até no início da graduação, terem uma noção que inclinado é uma ideia geral de direções. Então, se dois vetores são inclinados, mesmo que a inclinação não seja a mesma, eles acabam tendo a mesma direção. Então, tenha mais essa, peguem a ideia de inclinação da reta. Aquela ideia de inclinação da reta te ajuda a identificar. Essa inclinação não é a mesma que essa. Se a inclinação não é a mesma, eles não estão na mesma direção. Se você interromper a trajetória curva do ponto A, o objeto sai pela tangente com essa direção. Se você interromper a trajetória do ponto B, o objeto já sai pela tangente em uma outra direção. Então é só essa exploração mesmo, porque é meio que você pode pensar aqui. Era só isso. A pista de atletismo. Eu gosto muito de pensar o caso de um carro na curva e derrapa. Mas é meio trágico pensar nisso. Sim, verdade. Mas olha só, mas esse exemplo foi muito bacana, porque justamente velocidade também é uma grandeza vetorial. Tá? Porque velocidade não está andando de carro, está correndo uma pista de atletismo, a não ser que seja um movimento reto, mas se for um movimento plano, a velocidade tem uma intensidade e tem uma direção. Porque a gente correr para cá é diferente de correr para lá. Tá beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Então, velocidade
que, além da intensidade, tem uma direção e um sentido, para poder representar essas grandezas, é que na matemática inventaram o conceito de vetor. Tá beleza? Certo? Porque às vezes quando a gente aprende matemática também na educação básica, parece que as pessoas inventaram os conceitos matemáticos para nada, né? Assim, e os conceitos matemáticos sempre são inventados por alguma razão, né? Então não existe vetor só para botar uma questão difícil na prova. Existe vetor porque existem situações físicas que precisam da ideia de vetor. Beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Então o conceito matemático de vetor, ele serve para isso, para representar grandezas que, além da intensidade, tem também uma direção e um sentido. E aí é isso, tem grandezas escalares que não são, que tem só intensidade, aí por exemplo a temperatura, massa, etc. E tem grandezas vetoriais que, além da intensidade, tem direção e sentido. E aí é velocidade, aceleração, força, tipicamente, nesse caso todo. Tranquilo? Tá? E aí, a representação matemática, que é muito conveniente, a representação matemática que nos ajuda visualmente a entender o que é uma grandeza vetorial, é essa representação que o Rollins fez ali, de uma setinha. Tá? Então, o vetor é uma setinha, a gente pode pensar assim. Beleza? Tranquilo? E aí a gente usa para representar um vetor dessa maneira aqui, tá legal? Beleza? Como uma setinha. Então, a direção, vamos pensar, por exemplo, que isso é uma força, tá? Ou uma velocidade, não faz. Mas vamos pensar no primeiro que isso é uma força. Beleza? Tranquilo? Então, como é que eu vou visualmente representar a força para um vetor? A direção na qual esse vetor está apontando, obviamente, é a direção na qual eu estou aplicando a força. Tá beleza? Certo? E o comprimento do vetor vai representar a intensidade dessa força. Beleza, pessoal? Tá de boa isso? Certo? Então, se eu represento dois vetores aqui, ó, na mesma direção, tá? Beleza? E um tem o dobro do tamanho do outro, faz de conta que esse vetor aqui, daqui até aqui, tem o dobro do tamanho desse daqui até aqui, tá beleza? Certo? O que isso quer dizer? Quer dizer que eu estou aplicando uma força na mesma direção da outra, mas tem o dobro da identidade, da intensidade. Tá legal? Beleza? Seria tipo assim, eu vou jogar esse piloto pro alto, certo? Então isso seria o quê? Seria um vetor apontando para cima. Tá legal? Só que eu posso jogar com uma força, posso jogar com o dobro da força, ele vai mais alto. Beleza? Certo? Então, o comprimento desse vetor, certo? Que a gente vai chamar também de módulo, da mesma maneira que a gente chama módulo do número, beleza? Certo? Ou norma também. Ele representa a intensidade daquela força ou daquela velocidade, etc. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Tá. Eu queria perguntar se estava fazendo lá que o vetor de uma reta, o vetor da reta é uma reta de tamanho. Então, todo vetor é uma semi-reta. Então todo vetor não é nem uma reta nem uma semi-reta. Todo vetor é um segmento de reta. Beleza? Porque ele vem daqui até aqui. O segmento de reta é um pedaço da reta limitado em dois pontos. Beleza? Tá? Mas na verdade ele é um pouco mais que um segmento de reta, porque ele é um segmento de reta orientado. Porque ele não é só tipo isso aqui. Isso aqui é um segmento de reta. Isso aqui é um segmento de reta orientado. Porque ele tem um sentido. Entendeu? Beleza? Se eu desenhar isso aqui e isso aqui, é o mesmo segmento de reta, mas são vetores diferentes. Beleza?
Tá? Agora, como a gente vai ver na volta do intervalo, a gente pode usar vetores para representar ela. Isso que eu vou falar daqui a pouco. Beleza, pessoal? Até a gente ficar de boa aí. Tá? Só nos trabalhos que eu fiz mais históricos do Newton, ele fala que eu uso só como sequência de reta e dá nome aos pontos extremos. Aí ele, ponto A, ponto B. Aí como é que ele orienta isso principalmente? O vetor do ponto A ao ponto B. Então a ideia de orientação está presente, mas ele não usa o artifício da setinha. Começa onde termina. Ele fala onde começa e onde termina, e dá a orientação. Então, lembrando, só uma observação, outra observação importante, essa que lembrou rapidinho antes do intervalo. Então, a gente pode desenhar esse vetor aqui e pode desenhar um vetor igualzinho a esse aqui, tá? Tipo assim, eu só transladei esse vetor para cá. Só que para a gente aqui isso não vai interessar. A gente vai desenhar todos os vetores sempre com origem na origem, saindo da origem. Por quê? Porque para a gente aqui em matemática, o que a gente vai interessar é operar com esses vetores. A gente vai aprender agora operações com vetores na volta do intervalo. Então todos vão sair do mesmo ponto. Tá? Porque depois do problema físico, a gente põe a